Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre os principais tipos de remuneração que encontraremos na renda fixa. Então, se você não assistiu o meu último vídeo sobre os indicadores de rendimento utilizados aí na renda fixa, sugiro fortemente que você assista justamente para ter uma melhor compreensão sobre como você pode ganhar dinheiro nesse mercado e se essas estratégias fazem sentido no seu momento atual. Então, como que funciona a remuneração na renda fixa? Como nós comentamos em vídeos anteriores, né, você basicamente está emprestando dinheiro para o emissor, seja ele o governo, ou o banco, ou mesmo empresas, né, através de debêntures, e esses emissores, ao fim do contrato, eles vão te devolver o capital investido acrescido de juros, tá? Mas quanto que você vai receber de juros, basicamente? Isso vai variar. Pode ser definido logo no momento da aplicação. Se você fixa uma taxa de, por exemplo, de 13% ao ano, 14% ao ano, ou essa remuneração pode variar de acordo com algum índice econômico, como, por exemplo, a taxa Selic ou o IPCA. Então você combina um contrato, né? Você empresta dinheiro e precisa saber como que vai ser, vai ter o dinheiro de volta na sua situação. Então, como que funcionam os títulos pré-fixados, tá? Nesses títulos, a taxa de juros ela já é definida na hora da aplicação. Então, um exemplo, você aplica R$1.000 no Tesouro Direto, 10% ao ano, no vencimento, né? Se for ali para um ano, você já sabe mais ou menos quanto que você vai ter de rendimento, tá? Então, isso te dá uma maior previsibilidade. Essa que é a grande vantagem. O risco desse título é caso a inflação fique acima do seu rendimento. Então, vamos supor aqui que o rendimento está 10% ao ano, mas a inflação foi 15% ao ano. O seu investimento, ele perdeu para a inflação. Então, você literalmente perdeu dinheiro nessa estratégia aqui, tá? Já os títulos pós-fixados, então, como o nome diz, depois. Nesses títulos, a rentabilidade ela vai vir atrelada a um índice específico. Então, pode ser, por exemplo, a Selic, o CDI ou mesmo o IPCA, caso a pessoa queira ter um rendimento acompanhado com a inflação. Então, pense ali um CDB que paga 100% do CDI. Se o CDI subir, se esse indicador subir, você vai estar recebendo mais dinheiro do que se o CDI cair. É basicamente isso, tá? Se o índice subir, você ganha mais, se ele cair, você ganha menos. A grande vantagem desses títulos é que você consegue acompanhar os juros do mercado. Então, principalmente inflação ou Selic, você consegue, de repente, estar exposto a esses índices e você não se preocupa tanto se você quer um rendimento parecido com isso, tá? O risco é que você tenha a incerteza sobre o valor final. Então, se no pré-fixado você já sabe quanto que vai receber, nos pós-fixados já não é assim. Já os títulos híbridos, eles combinam as funções do pré-fixado com o indexador, né, do pós-fixado. Então, por exemplo, o IPCA+, esse título, IPCA+, ele costuma vir acrescido de uma taxa, como por exemplo 5% ao ano. Então, você já garante ali 5% ao ano, mais o valor da inflação. Então, isso já começa a soar um pouco mais interessante do que, de repente, só um deles. A vantagem é que você consegue proteger o seu poder de compra no longo prazo, né, acrescido ali de uns juros, mas você tem risco de volatilidade no preço dos títulos, né, porque quando você está comprando e vendendo títulos, você tem que lembrar que ele tem um preço, né, você está comprando o título, então aquele contrato de dívida, ele tem um preço. Vamos supor que seja R$100 para começar, ok. Só que dependendo de como tiver o mercado, esses títulos podem estar encontrando uma maior ou menor volatilidade no seu preço. Então você pode ter um certo deságio, né? O prejuízo caso você tenha que vender esse título antes do pré-determinado, tá? Então é um título que eu acho interessante, mas como tudo no mundo dos investimentos, tudo tem um certo risco, ainda que baixo. Então, é um vídeo bem curto esse daqui. Eu vou falar nos próximos vídeos já os tipos de investimento, já vou falar sobre Tesouro Direto, vou falar sobre as suas classes, vou falar sobre CDB, LCI, tá? Mas é importante a gente entender os fundamentos, a base. É bom a gente chover no molhado, bater bem os conceitos, entender muito bem a base para depois a gente conseguir avançar, tá? Então, lembrando que o pré-fixado, ele te dá previsibilidade, mas ele tem risco principalmente de inflação, caso os outros índices
tiverem maiores do que o pré-fixado. O pós-fixado ele já acompanha principalmente taxa de juros ou inflação, então ele é mais seguro em estar em cenários incertos. O híbrido ele protege contra a inflação, também é bom para longo prazo. E cada tipo tem uma finalidade. Lembrando que, como eu comentei em outro vídeo, né, que os investimentos são como o exército, e você tem cada classe de tropas ali bem definido, né? Você tem infantaria, cavalaria, artilharia. Então, os investimentos assim também. De repente, você pode combinar as estratégias para ter o melhor aproveitamento dos seus investimentos, tá? O segredo é usar o certo de acordo com os seus objetivos e o seu atual momento financeiro. Então, fico por aqui nesse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso algo não tenha ficado tão claro, fique à vontade para entrar em contato, que o QR Code está na tela e agora, tá? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.